Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Essa aqui não podia faltar, né? É a música do momento. Bom, desculpem aí mais uma vez a piada, sem graça, como sempre, e vamos em frente. Tem que manter o bom humor, né? Apesar de toda a situação aí que estamos passando. Mas vamos lá, então vamos começar. Pessoal, queria só primeiro pedir desculpas, porque essa aula era para eu ter gravado ontem à noite, na quinta-feira à noite, né? E eu estou gravando aqui na sexta à noite. Tá? Eu tive um imprevisto, acabei deixando, né, da quinta para. Em vez de eu gravar na quinta à noite, eu falei, vou gravar na sexta de manhã. Aí na sexta de manhã tive imprevisto, meu filho acabou tendo que ir pro hospital. Não foi nada de grave, mas enfim, ele levou uma arranhada lá da gata. E aí teve que tomar ponto, enfim. Não é bem um ponto, é um ponto que não precisa costurar, é um adesivinho que eles colocam lá. Enfim, nada muito complicado, mas acabou gerando aí todo um transtorno e eu não consegui fazer o que eu queria fazer de manhã e a coisa foi desandando. Mas tá bom, tá? Eu tô colocando também, pessoal, não tô assim, seguindo assim não tô tipo colocando as aulas sempre no mesmo dia, no mesmo horário. E o que eu tô tentando fazer é manter uma carga horária semanal razoável aí, tá? Até acho que estou pegando um pouco mais leve do que eu estava no começo, né? Acho que vocês devem ter percebido. Então acho que é isso, tá bom? Qualquer coisa a gente vai, conforme a necessidade, a gente vai ajustando isso aí, tá bom? É, então vamos lá, eu vou começar aqui. Só dar um gole na minha água. Bom, a gente vai falar aqui de grafos bipartidos hoje, né? Então, ó, definição. Um grafo bipartido, ele é um grafo é bipartido se existe uma bipartição do seu conjunto de vértices, tal que cada aresta tem uma ponta em uma das partes da bipartição e a outra ponta na outra parte. Então, assim, eu já comentei com vocês que quando a gente fala, né, em combinatória, né, quando a gente fala partição, a gente não está falando partição naquele sentido que a gente costuma falar quando a gente faz partição da HD do computador, né? O que é uma partição, tá? Uma partição é você dividir um conjunto em partes de forma que cada elemento ele pertença exatamente a uma dessas partes, tá bom? Então, quando a gente fala bipartição, a gente vai particionar em dois, né, o conjunto, e aí então cada elemento do conjunto ele tem que estar em uma dessas duas partes, tá bom? Eu comentei isso com vocês quando eu estava falando de cortes, né? Porque o corte também é uma bipartição do conjunto dos vértices, né? Só que agora, aqui para a gente dizer que o grafo é bipartido, o que tem que valer nessa bipartição? Todas as arestas elas vão ter que ter uma parte num lado aí numa das partes, né? Uma ponta, né, em uma das partes e a outra ponta na outra parte. Então, por exemplo, esse grafo aqui, ó, a gente pode dizer que ele é bipartido, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer essa bipartição aqui, ó. Eu consigo pintar, vou usar a cor aqui, né, para indicar qual vértice está em qual parte, né? Então a parte dos vértices vermelhos e a outra parte com os vértices azuis. Então todas as arestas elas vão ter uma ponta azul e outra ponta vermelha, tá? Pode observar aí, tá bom? Se eu tivesse uma aresta aqui com duas pontas da mesma cor, aí não seria uma bipartição válida aqui, tá bom? Então, uma coisa é eu apresentar uma coloração, né, eu pintar o grafo de um jeito em que não é a bipartição do jeito que eu quero, mas isso não significa que o grafo não seja bipartido, tá? O grafo ele é bipartido se eu consigo
ter alguma bipartição dele, dos vértices dele, que atenda essa propriedade aqui, tá? Que todas as arestas elas têm uma ponta em cada parte, tá bom? Então tá bom. Aí geralmente a gente vai desenhar o grafo bipartido desse jeito aqui, ó. A gente vai colocar os vértices de uma parte de um lado, os vértices da outra parte do outro, tá bom? Aí você não vai ver nenhuma aresta aqui, né, entre os vértices da mesma parte, nem em cima e nem embaixo. As arestas vão estar sempre cruzando assim, tá bom? Bom, aí tem vários problemas de grafos que também assim tem. Lembra que eu falei para vocês dos DAGs, né? Que é o legal da gente conhecer, né, os tipos de grafos e tal, é que cada grafo ele vai ter certas propriedades, cada tipo de grafo, né, ele tem certas propriedades. E aí às vezes alguns algoritmos que assim, para determinados tipos específicos de grafos, os algoritmos ficam mais eficientes, entendeu? Então é importante a gente conhecer, né, os tipos de grafos. Tem um problema clássico de teoria dos grafos, por exemplo, que é o problema do emparelhamento, né? Um problema que não está nem no slide aqui, mas eu vou falar rapidinho, vai. Então, o emparelhamento, e aí se você também não entender, não tem problema, tá? Eu vou falar aqui, mas só para dar um exemplo aqui. Então, assim, ó, por exemplo, o problema do emparelhamento é você encontrar um conjunto de arestas que elas não têm nenhuma ponta em comum, né? Então, por exemplo, se eu escolher a aresta 0,2 e a aresta 3,4, é o emparelhamento, porque elas não têm ponta em comum. Se eu adicionar também a aresta 5,6, ainda continua sendo um emparelhamento, porque essas três arestas aqui, né, não tem nenhuma ponta em comum, né? Agora eu não poderia colocar, por exemplo, o 0,2, o 4,3 e o 3,5. Aí não poderia, porque eu teria o 3 aqui em comum entre essas duas arestas. Tá? Então, um problema clássico de teoria dos grafos é o problema de emparelhamento. Né? E aí, quando você vai resolver o problema de emparelhamento para grafos bipartidos, aí você vai ter algoritmos que, se eles não forem computacionalmente mais eficientes, pelo menos eles vão ser mais fáceis de entender. Alguma vantagem você vai ter, entendeu? Quando você está tratando de um grafo específico. Esse problema do emparelhamento, agora eu nem sei dizer para vocês se o algoritmo é ou não é mais eficiente, né, para grafos bipartidos. Eu chutaria que é, tá? Mas eu agora nem tenho certeza. Eu nem acho que eu nem deveria ter dado esse exemplo. Mas agora já foi, né? Mas enfim, eu só estava querendo chamar a atenção de vocês para isso, assim, que é importante a gente conhecer os tipos de grafos que existem, tá? Porque aí quando a gente vai resolver algum problema, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, mas o grafo de entrada, ele é um grafo qualquer? Ou ele é um grafo bipartido, ou então ele é um DAG, né, no caso de grafo orientado lá, né? Então, é um DAG? Essas coisas é importante a gente saber, tá bom? Beleza, então isso aqui que é um grafo bipartido, né? Agora a gente vai pegar, vai escrever um algoritmo que a gente vai chamar de two-color, né? Porque essa bipartição também a gente pode pensar que a gente vai pintar aí o conjunto dos vértices, né? E aí se ele for bipartido eu vou conseguir pintar ele de duas cores, de tal forma que as arestas tenham sempre as pontas aí, uma ponta de cada cor, né? Então agora a gente vai fazer um algoritmo para descobrir, né, se um determinado grafo é ou não é bipartido, tá bom? Então a função vai devolver 1 se o grafo G for bipartido ou então 0 caso contrário, tá? Se G for bipartido, a função ela vai atribuir uma cor a cada vértice de G, tal que toda aresta tenha pontas de cores diferentes. Então, além do algoritmo te falar, né, que o grafo é bipartido, ele vai pintar para você, tá bom? Os vértices, né? As cores, então, vai ser 0 e 1, tá? Que vai indicar a cor de cada vértice, né? Ou é cor 0 ou é cor 1. Então, vamos ver como é que funciona o algoritmo. Então, primeiro, ele vai lá, né, inicializa todas as cores aí como -1, né? Aliás, o vetor de cores, ele tá global aqui, ó, tá? Tá declarado aqui, ó.
tá global, né? Então aqui nessa função aqui principal, o que que ele faz? Primeiro ele diz que os vértices não tem nenhuma cor ainda, né? Coloca -1. Aí esse laço aqui, ó, parece aquele laço da busca em profundidade, né? Que é ele vê se o vértice não foi visitado ainda, e aí se não foi, ele faz a chamada recursiva, né? Acho que a gente vai ficar até o fim do semestre fazendo algoritmo parecido com a busca em profundidade. Bom, eu tô brincando, mas enfim, eu só tô também querendo mostrar para vocês como certos algoritmos, assim, sabe, o quanto de coisas que a gente não consegue resolver usando ideias parecidas, né? E isso é interessante de observar. Então, até aqui, ó, isso aqui tá igual lá ao algoritmo de busca em profundidade, né? Vê um cara que não foi pintado ainda e faz uma chamada recursiva. Aí vamos ver como que é a chamada recursiva, né? E aí, obviamente, né, ele verifica que se devolveu zero, né, se devolveu zero é porque nessa chamada recursiva ele não conseguiu pintar lá todo mundo de forma lá que ficasse bipartido, né? E aí ele devolve zero, então, se não consegue, né? Tá bom? Aí aqui, onde é que eu tô? Ah, tá. Então vamos ver o que que. Ah, tá. Eu queria falar desse parâmetro aqui, ó. Então tá vendo que ele passa um parâmetro aqui, ó, que é zero, né? Vamos ver o que que é esse parâmetro, tá bom? Então, ó, esse parâmetro aqui ele vai ser recebido, ele vai indicar uma cor, né? E aí, o que que ele vai fazer com o vértice V para o qual essa chamada foi feita? Ele vai pintar com a outra cor. Então, se você passou zero, ele vai pintar com 1. Se você passar 1, ele vai pintar com 0, certo? Porque, ó, se você passar 0, 1 menos 0 vai dar 1. Se você passar 1, 1 menos 1 vai dar 0, tá bom? Então aqui, ó, ele é como se você estivesse falando assim, ó, nessa chamada recursiva. Pinte esse vértice V de 1, tá? Se eu estou passando 0, né? Então pinte o V de 1, tá bom? Então a primeira coisa que ele faz vai ser isso, ele vai pintar o vértice V da outra cor, né, com a cor diferente da cor que você me passou aqui, tá bom? Ou seja, então o cara que não foi pintado ainda, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar o cara de 1, certo? Que eu estou passando 0 aqui, né? Então eu vou pintar esse cara de 1. Então eu pinto ele de 1, tá? Pensa assim, né, pessoal, ó, por que que você, tipo, a princípio, né, por que que você vai pintar um cara da cor 1 e não da cor 0, né? Só que assim, isso tanto faz, você concorda comigo? Que assim, se o grafo for bipartido, o primeiro vértice que eu for pintar aqui, que eu escolhi, né, eu poderia ter pintado ele de 1 ou de 0. Isso não ia fazer diferença, tá? A primeira cor que eu vou colocar lá poderia ser uma ou outra, tá? É só você inverter todas as cores, né? Então, se o grafo é bipartido, o primeiro vértice que eu escolhi eu pintei de 1, e aí eu consegui lá fazer essa coloração de forma que eu demonstre, consigo ver lá que o grafo é bipartido de fato, se eu inverter todas as cores, eu poderia ter pintado esse primeiro cara de 0, tá? Então meio que tanto faz a primeira cor que eu vou usar, tá bom? Eu só estou falando isso para justificar, tá? Então, se você mudar aqui de 0 para 1, o algoritmo vai funcionar do mesmo jeito, tá? Esse 0 verde aqui, né? Tá bom, agora vamos ver o que esse algoritmo faz de fato, né? Então, ele pintou o vértice aí da cor diferente da cor que você me mandou, aí ele vai olhar todos os vizinhos. Aí ele fala assim, ó, se o vizinho não foi pintado ainda, aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que pintar o vizinho de uma cor diferente da minha, certo? Então, se a minha cor é 1 menos C, eu vou passar 1 menos C aqui como parâmetro, porque se esse cara é meu vizinho, ele tem que ter a cor diferente da minha, certo? Né? Porque as arestas têm que ter as pontas com cores diferentes, tá bom? Então, se eu pintei esse vértice de uma certa cor, não importa qual é, o meu vizinho vai ter que ter a cor diferente, tá bom? Então, para todo vizinho meu que não foi pintado ainda, eu faço a chamada recursiva e falo, pinta de uma cor diferente, tá? E aí, de novo, eu vejo lá se voltou da recursão
o zero. Se voltou o zero é porque deu chabu lá, né? Ele não conseguiu. Ele está dizendo que para essa chamada recursiva lá, o trecho do grafo que ele pegou não é bipartido, então lascou. E aí eu já devolvo zero, né? Agora, se o meu vizinho não foi pintado ainda, aí eu preciso ver se ele foi de qual cor que ele foi pintado, né? Porque se ele foi pintado com a cor que eu pintei o V aqui, aí lascou, né? Porque aí eu vou estar com a aresta VW com o V e o W da mesma cor, né? E aí eu devolvo zero, tá? Esse algoritmo, porque assim, ó, e não tem muito o que fazer, tá, pessoal? É assim, tipo, o argumento, ou seja, o algoritmo ele faz o que, se não tem outra coisa para fazer, entendeu? Tipo, você partiu de um vértice, você vai ter que pintar ele de alguma cor, não importa se é do primeiro, né? Não importa se é 0 ou se é 1. Então você fixa uma qualquer. Então vou, sei lá, vou pintar primeiro de 1. Beleza. Uma vez que você pintou esse cara de 1, você é obrigado a pintar os outros de 0, os vizinhos dele de 0. Né? E aí, todos esses que você pintou de 0, os vizinhos deles que você pintou de 0, você vai ser obrigado a pintar de 1. Você não tem escolha. Entendeu? Então, uma vez que você pinta um cara, o negócio vai se propagando. Tá? Então, tipo, você pintou um cara de 1, você vai ter que pintar os vizinhos dele de 0. Aí, os que você pintou de 0, os vizinhos dele, você vai ter que pintar de 1. E assim por diante. Tá bom? Se o grafo for conexo, isso aí vai se propagar até você pintar todo mundo. Tá bom? Se ele não for conexo, você vai pintar uma componente do grafo. E aí, quando voltar aqui nesse laço principal, ele vai descobrir algum vértice que não foi pintado que vai estar numa outra componente. Tá bom? Então, para um grafo conexo, ele só vai cair uma vez aqui. A hora que ele começar a chamada recursiva, ele vai pintar todo mundo. Tá bom? Então, assim, não tem nem muito o que argumentar aqui. Sabe? O algoritmo, ele, assim, não tem muito o que falar, né? Acho que o que eu falei aqui, acho que já convence vocês, né? Uma vez que eu pintei um cara, né? Eu sou obrigado a pintar os vizinhos dele de da outra cor, né? E aí, uma vez que eu pintei esses vizinhos de uma outra cor, os vizinhos dos vizinhos, eu vou, né? Vou invertendo essa cor aí. Certo? Isso vai se propagando até eu pintar todo mundo. Beleza? Então é isso, tá, pessoal? Para o grafo conexo, você só vai ter uma bipartição, né? Não tem jeito, né? Não tem como você falar, eu tenho várias bipartições diferentes. Não, vai ter uma só, né? Agora, quando o grafo não é conexo, aí sim você vai conseguir bipartições diferentes aí, tá bom? Beleza, eu acho que deu para sacar aqui. E aí, como esse algoritmo ele tem a estrutura bem similar àquela estrutura da busca em profundidade, a gente já sabe que a complexidade aí do tempo vai ser essa, né? V mais A para matriz de adjacência. Né? Ou então V ao quadrado, desculpa, para vetor de lista de adjacência. Né? Ou então V ao quadrado se fosse matriz de adjacência. Tá bom? Agora uma conclusão aqui que, né, aí você poderia se perguntar, né, tá, mas quando que vai dar zero aqui, né? Quando que vai dar zero? Então, ó, pensa comigo assim, ó, faz o teu rascunho aí, ó. Se você pintar um vértice de 1, aí depois você vai pintar um vizinho dele de 0. Aí o vizinho do vizinho de 1. Aí o vizinho desse 1 que você pintou de 0. Em algum momento, quando você voltar num vértice quando você chegar aqui nesse laço, né, que você fala, eu pintei um vértice V, mas aí agora eu vou olhar um vizinho dele que já está pintado, né? Isso aí vai fechar um ciclo, tá? Porque, tipo, se você já visitou um vértice, se você tá olhando para um vértice agora, que ele já está visitado, é porque você fez um caminho vindo desse vértice lá. Deixa eu dar nome aos bois, vai. Eu estou no vértice V aqui na chamada recursiva, e eu estou olhando para o arco VW, tá? E aí o W, se ele já foi visitado, isso significa o quê? Que em algum momento eu visitei o W, aí do W eu fui para um outro vértice, que foi para um outro vértice, que foi para um outro vértice, até eu chegar no V. E agora no V eu estou voltando para o W, então isso aí é um ciclo, certo?
Isso é um ciclo. Lembra que a gente está falando de grafo não orientado aqui, tá? Então isso aqui é um ciclo. Esse ciclo é... Aqui deixa eu só pensar um negócio aqui, peraí. Quando... Ai, calma aí. Ah, tá, tá. Eu já vou falar o que eu estava pensando. É que eu estava pensando aqui quando. Porque tem um arco antiparalelo, né? Então, quando. Sabe, quando você está num vértice V, aí você vai para um W, aí depois desse W você vai olhar o próximo vizinho, vai ter uma hora que vai ser o próprio V, vai ser o arco antiparalelo, né? Mas aí não vai ter problema, tá? Porque aí você. Não vai dar problema, tá? Então desculpa, esquece aí. Daqui a pouco eu falo de novo do arco antiparalelo. Mas então vamos esquecer esse caso do arco antiparalelo. Então, voltando no que eu estava falando. Então, vai no teu rascunho aí de novo. Desenha aí assim, ó. Eu estava num vértice, num vértice aqui. Nossa, eu tô enrolado, né? Vamos de novo aqui, ó. Eu tô olhando para o arco VW, certo? Então, você escreve aí no teu rascunho, VW esse arco, tá? E aí eu tô numa situação em que o W já foi visitado. Ou seja, se ele já foi visitado, o que aconteceu? Você visitou ele, aí dele você foi visitar outro, que foi visitar outro, que foi visitar outro, até você chegar nesse V, tá bom? E aí agora do V você está voltando para o W. Então isso aqui é um ciclo, tá bom? É, Aí, quando você olhar para esse ciclo, e aí você está falando que o W ele tem a mesma cor do V, o que você sabe falar sobre esse ciclo, tá? Então imagina assim, ó, você começou da cor 0, aí foi para cor 1, aí foi para cor 0, aí foi para cor 1, aí foi para cor 0 e agora você voltou para um cara que é cor 0 de novo, tá? Então quanto você sabe, tipo, o que você sabe com relação à paridade desse ciclo, né? Ele é ímpar. Eu faria essa, se a gente tivesse na sala, eu faria essa pergunta e esperaria a resposta. Aliás, eu devia ter esperado, né? Eu dei um spoiler aqui, né? Eu deveria ter falado para você pensar e depois eu ter falado, mas agora já foi. Como eu não vou editar o vídeo, né? Se eu fosse editar o vídeo, eu cortava essa parte. Paciência, mas não vou cortar. Tá, então assim, finge que você não ouviu o que eu falei, né? Então qual é a paridade desse circuito, né? Desse ciclo? Né? Você saiu do zero, depois um, depois zero, depois um, depois zero e aí voltou para o zero. Qual é a paridade, né? Então pensa aí, eu estava no zero, quando eu estava numa cor, então era ímpar. Aí eu fui para outra cor, ficou par. Aí eu voltei para a cor zero, ímpar. Aí eu fui para a cor um, par. Aí eu voltei para a cor zero, ímpar. Aí terminou o ciclo, porque né, eu estou voltando agora para a cor zero. Ou seja, é um ciclo ímpar, tá bom? A menos, tá? Do caso em que, quando eu estou olhando para esse arco VW, ele é justamente o arco que volta, que é o arco antiparalelo, né? Nesse caso, só que nesse caso, né, se for o arco antiparalelo, a cor vai ser outra, né? Então, se o VW fosse um arco antiparalelo aqui do. Eu estava no W, fui para o V, aí agora eu estou do V e vou voltar para o W. Aí não ia cair no caso dos dois vértices terem a mesma cor, certo? Porque sempre que eu visito o vértice eu vou colocar a cor diferente da cor de quem eu vim, né? De quem é o meu pai, né? Na arborescência lá, né? Então, ou seja, isso aqui, ó, não vai acontecer no caso em que VW é o arco antiparalelo do WV, né? Ou seja, vai ser um ciclo ímpar, né? Onde eu tô querendo. Eu realmente eu me enrolei todo, né, pessoal? Desculpa, tá? Eu realmente acho que esse aqui era um bom momento de eu ter a lousa aqui, né? Não tenho a lousa. Tá bom, então, mas eu espero que assim, pessoal, que quando você for escutar esse trecho aqui que eu tô te falando, pega um rascunho. Aliás, assim, pessoal, sempre que você estiver estudando esses assuntos aqui que a gente está estudando nessa disciplina, tenha o teu rascunho do lado, tá? Porque, meu, você não consegue ler
um livro assim de algoritmos sem ter um rascunho do lado, tá bom? Eu não consigo, né? Então tenha o teu rascunho do lado, faz esse rascunho aqui, vê se você consegue enxergar isso aqui que eu estou falando, tá bom? Quando ele bater nessa linha 7 aqui, ó, cair nessa condição desse else if aqui, é porque eu tenho um ciclo ímpar, tá bom? Ou seja, né, o que a gente vai concluir aqui, ó, tá? O grafo, das duas uma, ou ele é bipartido ou ele tem um ciclo ímpar, tá? Isso é uma propriedade bem interessante, né? Então você fala assim, um grafo, ele é bipartido se e somente se ele não tem um circuito ímpar, né? Porque as duas coisas são mutuamente excludentes, né? Ou eu tenho o ciclo ímpar e aí então o grafo não é bipartido, ou então eu não tenho o ciclo ímpar e portanto o grafo é bipartido, tá bom? Então essa, né, uma dualidade aí interessante, tá? A gente está vendo isso várias vezes aqui, né, nessa disciplina. Então, isso é interessante, assim, olhar a estrutura das coisas, né? Acho bem legal essas observações aí. Tá bom, pessoal? Então, se eu tivesse na sala, eu olharia para a cara de vocês e eu ia perguntar se tudo bem, se vocês entenderam aqui essa parte, se eu posso continuar. Mas então, vamos lá, vou continuar. Torcendo para que vocês tenham entendido. Agora vamos ver o que é uma ponte num grafo, né? Deixa eu tomar minha água aqui. Pontes em grafos. Uma aresta de um grafo é uma ponte se ela é a única aresta que atravessa algum corte do grafo. Vocês lembram que é assim, né? Por exemplo, ó, o corte é uma bipartição do conjunto de vértices, né? Mas não é bipartição. Lembra que essa bipartição aqui de grafo bipartido, ela tem que ter essa propriedade. É uma bipartição tal que as arestas têm uma ponta em cada parte, tá bom? Agora o corte é simplesmente uma bipartição qualquer do conjunto de vértices, é um corte, tá bom? Então, por exemplo, se eu fizer essa bipartição aqui, ó, 2, 1 e todo o outro resto, isso é um corte. E quais são as arestas que atravessam o corte? São as que têm uma ponta em cada parte, né? Então seria aresta 2, 0, 2, 3, 2, 8 e 1, 8, né? Se eu fizesse aqui, né? Aí eu teria 4 arestas atravessando o corte. Então isso aqui não me dá ainda nada, não me dá nenhuma informação sobre ponte, né? Isso não significa que essas 4 arestas não sejam pontes, tá? Para uma aresta ser ponte, basta que eu encontre algum corte em que essa aresta vai ser a única aresta do corte, a única aresta que atravessa o corte. Então, por exemplo, esse corte aqui, ó, se eu escolher o 1, e todos, isso 1 é uma parte, e todo o resto aqui do grafo é outra parte. Aí quais arestas vão estar nesse corte? Só a aresta 1, 8. Ah, então essa aqui é uma ponte, tá bom? Se eu criar uma outra bipartição em que eu tenho todos, ó, pensa nessa linha aqui, ó, tá? Então eu vou ter o 1, o 8, o 3, o 0 e o 2 numa parte, e o 5, o 6, o 9, o 4, o 10 e o 7 na outra parte. Quais vão ser as arestas que atravessam esse corte? A aresta 8 e 10, sozinha. Ah, então ela é um outro corte do grafo, tá bom? Aí, se a gente estivesse na sala, eu pediria para vocês. Então, vou pedir, vou pedir. Pausa o vídeo aí e descobre quais são as arestas, quais são todas as arestas, as pontes desse grafo aí. Além da aresta 1, 1, 8 e 9 e 10. Tem mais alguma ponte nesse grafo? Pausa o vídeo aí e tenta descobrir. Então tá bom, vou imaginar que você pausou o vídeo e você descobriu. Então, se você disse aresta 4, 9, você acertou, tá bom? Então, ó, quais são as pontes desse grafo? São essas arestas que estão em vermelho aí, tá bom? Então, se você fizer esse outro corte, né, que tem o 5, o 6 e o 9 de um lado, numa parte, e todos os outros vértices na outra parte, só a aresta 4, 9 vai atravessar esse corte, portanto ela é uma ponte, tá bom? Então você vê que esse conceito de ponte
ele tem a ver assim como se, né, se você estivesse imaginando assim, eu estou numa rua, né, e aí o único jeito para eu passar dessa região aqui para o lado de lá é por essa ponte, né, é por esse lugar aqui, tá bom? Não tenho outro caminho alternativo, tá? Procurando pontes. Então o problema é encontrar as pontes de um grafo e de um dado grafo aí, né? É, Como que a gente faz isso, né? Eu perguntaria para vocês. Eu acho que ia ter algum engraçadinho na turma que não ia nem pensar, ia falar assim: "Ah, professor, usa busca em profundidade". Acho que esse seria um chute natural de todo mundo, porque tudo que a gente está fazendo envolve alguma coisa relacionada com busca em profundidade, né? Mas aí eu perguntaria, tá bom, mas como? Né? Como? Então, pensa aí um pouco, antes de você ver essa solução. Pausa o vídeo aí, pensa um pouco. Tenta usar as ideias aí de busca em profundidade e tal, e vê se você consegue chegar num algoritmo que detecta todas as pontes do grafo. Vou esperar você aí. Então tá bom, ó. Agora assumindo que você pausou o vídeo e voltou. Bom, o primeiro algoritmo você faria a primeira, né? A primeira solução é aquela solução ruim, né? Que a gente já sabe, né? Que é assim, remove a aresta e depois você vê se tem caminho ou não tem, né? Então, por exemplo, se você remover o arco do 8 pro 10, né? Aí depois você roda aquele algoritmo do caminho, descobre se tem algum caminho do 8 para o 10. Se tiver algum caminho do 8 para o 10 que não usa esse arco 8, 10, então isso não é uma ponte, né? Porque você concorda comigo que se você tiver algum corte qualquer, né? Que o 8 está de um lado, o 10 está do outro, né? Para essa aresta atravessar o corte, o 8 tem que estar numa parte e o 10 tem que estar na outra, né? Agora, se você tem um caminho alternativo entre o 8 e o 10, que não usa esse arco aqui, eu estou falando esse arco aqui agora olhando para, né, como se isso aqui fosse dois arcos antiparalelos, né? Então você só vai arrancar o arco do 8 para o 10, né? É o único que você precisa arrancar. Então, se você tem um outro caminho alternativo que não usa esse arco, então qualquer corte que tenha o 8 de um lado, o 10 do outro, vai ter, em algum lugar vai ter uma aresta pulando também desse lado aqui, né? Alguma aresta desse caminho aí, do 8 para o 10, ela também vai estar nesse corte, tá bom? Então o 8 e 10 não vai ser uma aresta do corte. Tá, faz o desenho aí, ó, no teu rascunho, tá? Imagina esse caminho aí do 8 para o 10, né? Aí depois você imagina qualquer corte aí, que o 8 está numa parte, o 10 está no outro, você vai ver que esse caminho, em algum momento, né? A gente não sabe quais vértices desse caminho vão estar em qual parte do corte, mas obviamente alguma dessas arestas desse caminho vai ter que estar no corte, tá bom? Faz o desenho que você vai enxergar isso aí, tá? Ou seja, aquele algoritmo lá, né, chanfrim lá, que remove a aresta e procura o caminho, e aí se não tiver o caminho, aí então essa aresta é ponte, tá? Se tiver o caminho, ela não é ponte. Beleza? Então esse é um jeito de fazer. E aí a gente já sabe, né, qual que é a complexidade desse algoritmo, né? E a gente sabe que isso aqui não é bom, né? A gente tentaria fazer que a gente sabe que a busca em profundidade é mais eficiente do que esse algoritmo, né? Então vamos ver se a gente consegue adaptar a busca em profundidade. Bom, eu já tinha falado para vocês aí, se eu não me engano, na aula passada, que quando o grafo é não orientado, a gente não tem mais arco cruzado, né? Lembra aquelas classificações de arco lá? Não vai mais ter arco cruzado, ainda bem, né? Uma coisa a menos para a gente pensar, né? Então só vai ter arco vermelho, verde e roxinho, né? Que é arco de arborescência, arco descendente e arco de retorno, tá? E agora vamos ver uma observação aqui, ó. Em uma floresta da busca em profundidade, um dos dois arcos de cada ponte será um arco de arborescência.
tá? Então isso é uma observação importante. Para ser ponte é porque é um arco de arborescência, tá? Por quê, né, pessoal? Quando eu tenho um arco descendente, isso implica que você vai ter o caminho alternativo, né? Você vê que, ó, por exemplo, do 2 para o 8. Aí, como é um arco descendente, lembra o que é o arco descendente, né? Se ele é descendente, significa que eu descendo na arborescência eu consigo ir do 2 para o 8. Então eu tenho um caminho alternativo do 2 para o 8. Então esse arco roxo aqui ele nunca vai ser um arco. Olhando agora a aresta, né? Porque tipo, quando a gente fala ponte, a gente está falando da aresta, né? Que é o conjunto aqui desses dois arcos, né? Os arcos antiparalelos, tá bom? Mas então essa aresta aqui, ó, ela não pode ser uma ponte, porque eu vou ter esse caminho alternativo aqui, tá bom? Então a aresta roxinha, ela nunca vai ser uma ponte. Só que eu não estou falando para você que toda aresta que vai estar aqui que vai ter o arco da arborescência, que todo o arco da arborescência ele vai fazer parte de uma aresta que é ponte. Eu não estou falando isso, tá? Eu só estou falando que o arco roxinho nunca vai ser ponte, tá? Desculpa aqui, ó, pessoal, porque ó, essa coisa de falar arco, às vezes falar aresta pode confundir, tá? Então lembra que assim, a aresta pra gente, ela é um par de arcos antiparalelos, tá bom? E então quando a gente fala ponte, a gente está falando da aresta, tá? Mas quando a gente fala da busca em profundidade, a gente vai olhar os arcos, tá bom? Então imagina que, né, para cada par de arcos aqui antiparalelos, você tem uma aresta correspondente, né? Tá bom? Então o que eu estou falando é que assim, ó, para esse arco descendente aqui, como ele é arco descendente, ou seja, tem um outro caminho alternativo, então essa aresta aqui correspondente ela não pode ser uma ponte, tá bom? Então para ela ser ponte, ela tem que ser vermelho aqui, tá bom? É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, tá? Não basta ter ele ter aqui o arco é, é, arco da arborescência para então é ponte. Não é verdade, ó. Esse aqui é um arco da arborescência, mas essa aresta não é uma ponte, tá? Por quê, ó? A gente vê que tem um caminho alternativo aqui, ó. Né? Então lembra que ó, aqui nesse grafo, ó, quem é ponte são esses caras aqui só. Só que a arborescência ela tem mais arcos, ela não tem só esses três arcos aqui. Né? Então, ou seja, arco de arborescência é condição necessária, mas não é condição suficiente. Beleza. Deixa eu tomar mais água aqui. Propriedade. Um arco VW da floresta de busca em profundidade, aí juntamente, né, quando a gente vai falar da ponte, né, então a ponte, como a ponte é uma aresta, e a aresta é um par de arcos antiparalelos, então para a gente falar que um arco faz parte da ponte, obviamente o parzinho dele aqui, o arco antiparalelo a ele, vai fazer parte da ponte também, tá bom? Então, um arco VW da floresta de busca em profundidade faz parte de uma ponte, C e somente C, não existe arco de retorno que ligue um descendente de W a um ancestral de V. Vamos pensar nisso aqui agora, tá? Tem uma falhazinha aqui no que ele está falando aqui, tá? Pensa aqui nesse arco de retorno como não sendo aquele arco, sabe aquele ciclo trivial, né? Quando você olha pro... Porque assim, ó, deixa eu me explicar melhor. Quem é descendente do W? Então vamos olhar para esse arco aqui, ó, tá? O arco 810, que a gente sabe que essa aresta aqui, ó, é uma ponte, né? Então vamos olhar para esse arco 810. Tá bom? Então faz no teu rascunho aí do lado, tá, pessoal? Pega o teu rascunho aí e vai rabiscando à medida em que eu for falando as coisas aqui, ó. Então agora quem é o V aqui, ó? O V é o 8 e o W é o 10, tá bom? Então esse é o arco VW que eu tô falando. O V é o 8, W é o 10. Quem são os descendentes de W, tá? O W, ele
o W a gente vai contar como descendente dele mesmo, tá? Então os descendentes de W é o próprio W, é o 4, é o 9, é o 7, é o 5 e é o 6, tá bom? E quem são os ancestrais do V aqui, ó, do 8, né? É o próprio 8 também, então o 8 também é ancestral dele mesmo, tá? O 3, o 2 e o 0. É quem está para cima dele aqui na arborescência, são os ancestrais. E quem são os descendentes? São os que estão para baixo do W aqui, né? Os descendentes do W, tá bom? Aí, aí agora vamos ler isso aqui, né? É porque, na verdade, assim, né? É um pouco estranho você falar assim, pô, o cara é descendente dele mesmo, ou então o cara é ancestral dele mesmo, né? Fica meio estranho, né? Mas é porque nesse contexto aqui, eu tô tentando consertar essa frase aqui, tá? Vocês vão entender. Hoje eu tô enrolado, né? Eu já é a segunda vez que eu tô explicando as coisas que eu tô me enrolando, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Então eu sei que isso que eu falei aqui, acho que soa um pouco estranho, e essas definições elas também são meio flexíveis, tá? A gente pode, tipo, fazer às vezes de um jeito, às vezes fazer de outro, dependendo do que a gente achar mais natural e mais conveniente. Mas eu vou falar aqui o que eu quero falar e vocês vão entender aqui o ponto onde eu tô querendo tocar. Porque, ó, vamos começar então pelo caso fácil, tá? Então imagina aqui, ó, o arco VW, então V sendo 8, W sendo 10. Agora imagina um descendente aqui do W, então por exemplo o 4 é um descendente do W, e imagina um ancestral aqui do V, o 2, por exemplo, né? Então se eu tivesse um arco de retorno aqui, ó, do 4 para o 2, isso ia ser o tal do caminho alternativo, né? Então eu teria, eu lembro que eu falei assim, ó, eu não posso ter o caminho alternativo do, eu estava olhando do 8 para esse arco, né? Então se eu tirasse esse arco aqui, ó, 8, 10, eu não poderia ter um caminho alternativo do 8 para o 10. Mas esse caminho, se eu tivesse esse arco de retorno do 4 para o 2, isso ia indicar que eu tenho um caminho alternativo. Qual que seria esse caminho alternativo? Eu ia subir na arborescência do 8 até esse ancestral aqui 2, depois eu ia pegar esse arco aqui, que é o arco de retorno, né? Eu ia pegar essa aresta aqui, ó, ia até o 4. Aí depois do 4, como ele é descendente do 10 aqui, né? Então eu ia voltar na arborescência até o 10, tá? Pena que eu não tô na lousa aqui, né? Acho que eu vou ter que comprar aquela canetinha lá, né? Que eu nem sei o nome, né? Sei lá, acho que já deveria ter comprado essa canetinha aí. Paciência, não comprei ainda. Mas vocês entenderam? Assim, tendo esse arco de retorno que ele está falando aqui que não pode ter, indicaria que é um caminho alternativo, né? Então deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos olhar para o 10,4, que é o arco 10,4, tá? Então o V é o 10, o W é o 4. Aí vamos pegar aqui esse descendente do 4 aqui, ó, que é o 7, né? Ele tem um arco de retorno. Puta, eu peguei o exemplo que era bem o exemplo que eu não queria pegar, né? Eu quero pegar um exemplo mais fácil primeiro. Calma lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar para esse arco aqui, deixa eu ver. O pior é que não tem, né? Todos esses exemplos aqui estão exemplos chatos aqui de olhar. Deixa eu ver. Deixa eu só pensar um pouco aqui antes de falar. Putz, os exemplos não tão bons, viu? Deixa quieto o exemplo. Eu tô quase parando o vídeo e começando de novo. Esse é o problema de gravar aula sem poder. Porque eu não vou ficar editando o vídeo, né? Se eu fosse editar o vídeo, eu cortava essa parte, né? Mas então esse é o problema de gravar aula. A gente fica com a tentação de apagar e começar de novo, né? Na sala de aula não pode, né? Na sala de aula você errou, meu amigo, você tem que passar vergonha e ponto final, né? Então tá bom, vou passar vergonha. Passar vergonha em casa é melhor do que passar vergonha na sala, né? E como eu já tô acostumado a passar vergonha na sala, então tudo bem, né? Então tá bom, vamos lá. Eu vou começar de novo, vou botar aqui
o laptop na tomada, porque acho que daqui a pouco a bateria vai estar descarregando. Vou respirar, vou tomar uma água e vou começar de novo. E aí, assim, eu vou trabalhar com exemplos hipotéticos, tá? Não vou olhar no grafo aqui, porque o jeito que o grafo tá aqui, ele não tá muito favorável aqui para explicar as coisas do jeito que eu queria explicar. Então vamos ver a propriedade de novo, ó. Ele está falando assim, ó, um arco VW da floresta de busca em profundidade faz parte de uma ponte, C e somente C, não existe arco de retorno que ligue um descendente de W a um ancestral de V, tá? Por quê? Porque quando acontece isso aqui, é o tal do caminho alternativo, que aí se tem um caminho alternativo, então a aresta não é ponte, tá bom? Então eu vou dar aquele exemplo que eu tinha dado antes aqui, eu vou dar de novo. Então, assim, se eu estiver olhando para o 8, 10, então o arco 8, 10, o V sendo o 8, desculpa, o V sendo 8, o W sendo 10. Se eu pegar algum descendente do W, né, sei lá, o 6, e aí tivesse um arco de retorno dele para algum ancestral do 8, quem são dois aqui? Então, se tivesse esse arco de retorno para cá, isso ia indicar o quê? Que quando eu removesse esse arco do 8 para o 10, eu ia ter um caminho alternativo do 8 para o 10. Qual que seria esse caminho alternativo do 8 para o 10? Eu subiria até esse ancestral aí, no caso 2. Depois eu pegaria esse arco de retorno na contramão, né? Porque lembra que o grafo é não orientado, então eu posso usar as arestas em qualquer direção, né? Então eu pegaria esse arco de retorno até o 6, e aí depois eu voltaria aqui, ó, na arborescência, né? Até chegar no 10. Então esse caminho é o caminho alternativo. Portanto, o 810 não pode ser uma ponte, tá bom? Então, né, assim, ele só vai ser ponte se não tiver o caminho alternativo, tá bom? Aonde que a coisa dá uma enroscada aqui, ó? Porque, por exemplo, ó, se eu tivesse um arco de retorno do 10 para o 2, isso também ia ser o caminho alternativo, tá? Por quê? Né? É o mesmo argumento aqui, ó. Qual que seria esse caminho alternativo? Eu voltaria do 8 até o 2, depois eu pegaria o arco de retorno voltando para o 10. Então, esse caminho aqui, ó, 8, 3, 2, 10, seria o caminho alternativo do 8 para o 10. Só que o 10, ele está falando assim, ó, caminho que ligue um descendente de W, o W aqui é o 10. Então, ele está ligando para o W, ele está pegando um ancestral do 8 e ligando no W, e não num descendente do W. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, vamos pensar então que o W é descendente dele mesmo, tá? Porque, sabe, isso inclui o W aqui no caso, né? E a mesma coisa olhando agora para os ancestrais. Então, por exemplo, se eu tivesse um arco de retorno do 9 para o 8, tá? Ia ser a mesma coisa, eu arranco o arco 8, 10, e aí eu ia ter um caminho alternativo do 8 para o 10. Qual que seria? Pegar o arco de retorno do 8 para o 9, na contramão aqui, né? Depois eu ia subindo na arborescência até chegar no 10. Então esse caminho aqui, ó, 8, 9, 4, 10 seria o caminho alternativo do 8 para o 10, tá? Só que o 8, ele não é, ele é o que é o V aqui no caso, né? Ele não é ancestral do V, ele é o próprio V, tá? A menos que você considere, né, que o V é ancestral dele mesmo, tá bom? Só que aí, então assim, eu acho que para corrigir essa afirmação aqui, ó, a gente teria que considerar um vértice como descendente dele mesmo e ancestral dele mesmo. Até aí, ok. Só que o arco de retorno, ele não poderia ser o arco WV aqui, ó. Porque, tipo, né, quando eu falo assim, ó, por exemplo, 8 para 10, aí se eu pegar esse arco de retorno aqui, ó, pegando o V, então se desculpa, o W e o V, que o W é descendente de W, o V é ancestral de V, então valeria eu pegar esse arco de retorno aqui. Ah, mas esse arco de retorno não vale, porque aí eu não tenho caminho alternativo, tá? Porque se eu remover o arco 8, 10, aí eu não vou usar esse arco agora na contramão, né? Para dizer que eu tenho um caminho alternativo do 8 para o 10, tá? Então não pode, né? É como se eu tivesse que remover a aresta toda, né? Então esse arco aqui eu não posso usar,
tá bom? Então, assim, o arco de retorno que eu poderia usar é qualquer um aqui menos esse aqui, né? Esse do 10 para o 8, tá bom? Então só ficou um pouquinho, um detalhe meio né, pequeno, mas é importante, sabe, a gente olhar isso com calma, porque, né, então, ou seja, você pode considerar qualquer descendente do W, incluindo o próprio W. Você pode considerar o ancestral do V, incluindo o próprio V. Você só não pode considerar esse arco de retorno aqui do W para o V. Tá bom? Nessa afirmação aqui. Beleza, pessoal? Então eu espero que, né, vocês reflitam aí sobre isso. Tá? Porque ó, aqui é o ponto-chave, aqui, o argumento central do algoritmo. Tá bom? Então a gente vai sempre olhar para essa propriedade aí, tá? Se tiver esse tal desse arco de retorno aí, do ancestral do W para desculpa, do descendente do W para ancestral do V, aí não vai ser ponte, tá bom? Beleza. Agora, como que a gente descobre isso, né? Como é que eu descubro se tem esse tal desse arco de retorno aí, né, nessas condições aí? Como que eu descubro isso? Bom, eu vou ter que introduzir aqui dois conceitos novos aqui. Um é o número de pré-ordem de um vértice, quando a gente fala na ordem em que eu fiz a busca, em profundidade, né? Então, assim, ó, a minha busca começou no zero, né? Então, o número de pré-ordem do zero, o pré aqui, né? Do zero é zero, aí o próximo é o 2, então o 2 aqui é o 1, aí depois ele veio para o 3, então o 3 é o 2, aí do 3 para o 8, então o 8 é o próximo, aqui ó, o 8 é o 3, né? Aí depois do 8 ele vai para o 1, então o 1 vai ser o 4, depois aí do 1 ele não vai para lugar nenhum, vai voltar para o 8, aí do 8 ele vai para o 10, então o 10 é o próximo, o 10 o 1 era o 4, né? Então o 10 é o 5, aí o próximo vai ser o 4, então o 4, aqui o 4 vai ser o 6. Aí depois ele vai para o 7, né? Então o 7 vai ser, cadê? Não, ele foi para o 9 primeiro? Ele foi para o 9 primeiro, olha que sacanagem, né? Lembra que a gente visitava o vizinho mais com um rótulo menor primeiro, né? Então ele teria que ter ido primeiro do 4 para o 7, né? Mas não foi, né? Paciência. Lembra que eu falei para vocês, né, que essa coisa de ordenar lá era importante, né? Para a simulação ficar igual, né? Se a gente quisesse, né, que a simulação ficasse igual, a gente tinha que adotar um padrão, né? Mas aqui fugiu um pouco dessa regra, tá? Então, em vez dele ir do 4 para o 7 primeiro, ele foi do 4 para o 9, tá? Então, do 4 estava no 6, aí o 9 foi para o 7. Mas tudo bem, tá? Isso continua, só não está padronizado, mas está certo, né? Aí do 9 ele foi para o 5, então o 5 agora é o oitavo. Aí do 5 foi para o 6, então o 6 é o nono. Aí aqui voltou na recursão até chegar no 4 de novo. Aí ele foi para o 7, então o 7 é o último, que é o décimo. Tá bom? Então esse pré aqui é a ordem em que eu visitei os vértices na busca em profundidade. Desculpa aqui por essa pequena confusão aqui, tá bom? Do 7 entrando depois do 9. Deveria ter entrado primeiro, mas paciência. Tá bom. Beleza, então o número de pré aqui vai ficar assim, né? Beleza. Aí agora a gente vai falar desse low aqui, ó. O que é esse low aí, tá? É o lowest pre-order number, tá? É o menor número de pré-ordem que pode ser alcançado por V utilizando arcos da arborescência e até um arco de retorno, ou seja, no máximo um arco de retorno. E o arco pai não vale, tá bom? Então isso vai ser denotado pelo low do V, tá bom? Então esse arco pai não vale justamente tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ó, imagina aqui que eu estou no 10, tá? Aí qual que era o pré do 10 mesmo? Ó? O pré do 10 é 5, certo? Então o pré do 10 é o 5. Então tá aqui, ó, o pré do 10 é o 5.
Aí eu vou falar que, olhar para algum vértice qualquer aqui, ó. O low do 9. Qual que é o low do 9? É o menor número de pré-ordem que pode ser alcançado a partir do 9, utilizando arcos da arborescência. Então eu posso usar esse arco aqui, depois esse aqui, e até um arco de retorno, sem contar o arco pai. Então eu não posso usar esse arco voltando para o 4. Tá? Então nesse caso aqui, ó, eu consigo descer para cá, vou descer para cá e vou voltar para cá. Então o menor número de pré-ordem, porque ó, lembra que assim, né? Quando você olhar na arborescência, o número de pré-ordem, conforme ele está mais alto aqui na arborescência, ele vai ter um número de pré-ordem menor, né? Então a raiz da arborescência é o cara que é o zero na pré-ordem, aqui nesse pré, né? Então, o que eu estou tentando falar aqui? Eu estou tentando alcançar alguém que tipo tá o mais para cima possível na arborescência, certo? Então, o que ele está falando com o menor número de pré-ordem, no fundo, ele está falando assim, qual é o vértice mais alto que você consegue alcançar na arborescência, usando só os arcos da arborescência e no máximo um arco de retorno que não é o teu arco pai aqui. Tá? Porque assim, se você só usar os arcos da arborescência, você só vai descendo na arborescência, certo? Então, ou seja, você não vai conseguir alcançar um vértice mais alto aqui na arborescência do que você mesmo, tá? A única chance de você fazer isso é usando o arco de retorno, tá bom? Só que ele está falando, ó, só não vale usar arco de retorno, o seu arco pai aqui, tá bom? Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar um interessante aqui, ó. O 2, talvez, deixa eu ver. O 2, ó. O 2, ele é o que tem número 1, né? O 2, cadê? O 2 é o 1 aqui na pré-ordem. Aliás, eu vou ficar nesse slide aqui. O 2 está aqui, ó. Só que eu consigo fazendo assim, ó, descendo uma vez aqui, ó, num arco de arborescência e usando um arco de retorno, que não era o arco pai aqui do 2, ó, eu consigo alcançar um cara que está acima do 2 aqui, ó, na arborescência, né? Então o número 2, o pré do 2 é 1, o pré do 0 é 0. Então, tipo, eu consigo encontrar um cara acima do 2 aqui na arborescência só tipo usando arcos da arborescência e até um arco de retorno que não é o arco pai do 2. Então eu consegui chegar nesse cara aqui, tá bom? E esse é o cara que eu quero saber o cara mais para cima que eu consigo alcançar, tá bom? E esse vai ser o low aqui de um cara. É uma definição meio chata, né? Tá bom? Mas então, assim, reflete aí sobre isso. Vê se você entendeu o que é o low de um vértice. Tá bom? Então, o low de um vértice é isso. Eu vou descer na arborescência e até um momento eu vou poder subir uma vez só. Vou poder usar um arco de retorno só. Tá bom? E eu não posso usar o arco pai aqui do 8, se eu tiver querendo calcular o low do 8. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou descendo até em algum momento eu achar um arco de retorno interessante o suficiente para me jogar o mais para cima possível na arborescência. Tá bom? Então, são conceitos às vezes um pouco indigestos e às vezes você vai ter que brincar um pouco no teu rascunho para você digerir esse conceito. Tá bom? Só que pensa que assim, pessoal, isso está muito relacionado com o que a gente quer aqui, né? Porque lembra aquela história do caminho alternativo? Se você for olhar aqui, ó, por exemplo, no exemplo que eu estava dando lá, ó, o arco 1,8, aí se tivesse aquele arco de retorno que liga lá um descendente do W até um ancestral do V, né? Se tiver esse arco de retorno, né, o que vai ser? Quem vai ser o low desse cara aqui, ó? Então imagine esse arco de retorno do 9 para o 2, né? Quem que vai ser o low, né, do 10, né? Quem que vai ser o low do 10?
Ah, eu conseguiria descer nos arcos da arborescência do 10, ó. Eu queria do 10, né? Usando os arcos da arborescência, eu desço até o 9. Aí eu posso usar um arco de retorno, que não é esse arco pai do 10, né? Então eu poderia usar esse arco de retorno aqui, ó, pro 9, do 9 pro 2. E aí eu cheguei num cara aqui, ó, mais alto na arborescência, né? Que ele é ancestral do 8 aqui na arborescência, né? Então, sabe, então essa coisa do low, ele tem tudo a ver com o que a gente está querendo descobrir aqui, tá bom? Beleza. Agora aqui, ó, ele calculou o low de todos os vértices, tá bom? Então, assim, o low do zero. Quem que é o cara mais alto da arborescência que eu consigo alcançar a partir do zero, usando só arcos da arborescência e até um arco de retorno, que não é o arco pai do zero? Bom, é o próprio zero, né? Beleza. Então o low do zero é zero. E o 2? Eu consigo descer do 2 e voltar para o zero. Então o low do 2 vai ser zero, certo? O low do 2 vai ser zero. E o 3? Bom, deixa eu ver o 3 aqui. Ó. Eu consigo descer no 3 e pegar esse arco de retorno para o 2. Então, só que assim, né? Aí não vai ser 2. Ele vai ser o número pré do 2, né? Então, qual que é o low do 3? Ó? O low do 3 é zero. Por quê? Porque o número... Puta, agora até eu me enrolei aqui, ó. Deixa eu ver se eu me aprumo aqui, ó. Eu estava falando do 3, né? Quem que é o low do 3? É zero. Por quê, né? Ah, eu acho que eu fui pro lado errado aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fui pra cá, voltei. Uai, por que que o low do 3 é zero, hein? Olha aqui, é o menor número de pré-ordem que pode ser alcançado utilizando tal, tal, tal. Então eu não posso usar esse pai do 3, né? Eu posso usar... Ah, não, o pai... Ah, tá, desculpa. Tá, eu vi errado aqui, ó, porque o pai, eu não posso usar o pai dele, que é o pai dele é o 2, né? Mas esse cara aqui não é pai dele, né? Então eu posso usar esse arco de retorno aqui direto, tá? Então é zero por causa disso, porque eu volto direto aqui. Beleza. Vamos ver quem é o low do 8. Então, quem é o cara mais... assim, ó, se eu tivesse na lousa, pessoal, eu ia desenhar a arborescência, que eu acho que para esse contexto que a gente está aqui, e eu também, ó, pessoal, não estou desmerecendo aqui o material que eu estou usando, né? Até porque, meu, eu sou fã aqui do Coelho, né? Que é quem fez esses slides aqui. Eu acho que o professor Coelho ele é um dos melhores professores que eu já tive em termos de didática, né? É um baita de um professor. E eu também eu reconheço que, meu, fazer esses materiais dá uma trabalheira do caramba. Por isso que eu tô também usando o material deles e, sabe, então, enfim, eu só tô fazendo essas considerações todas aqui antes de eu falar o que eu quero falar, é só para não parecer que eu tô criticando aqui o material deles. Mas enfim, se eu tivesse na lousa, eu acho que eu queria desenhar isso aqui olhando assim de cima para baixo. Que eu acho que nesse contexto aqui ia ficar mais fácil da gente enxergar esses arcos da arborescência indo de cima para baixo, sabe? Mas então tenta visualizar isso, tá? Desenha aí no teu rascunho. Isso aí, tipo, vai dar um trabalhinho a mais, mas eu acho que você vai entender melhor as coisas. Desenhando isso de cima para baixo, tá? Porque o nosso objetivo agora é tentar subir o máximo possível na arborescência, tá? Então agora vamos calcular o low do 8, tá? Então vamos tentar subir o máximo possível na arborescência sem usar esse arco pai aqui, ó, do 3 para o 8, né? Então, deixa eu ver, ó, eu consigo subir para o 2, né? É um jeito, ou então, acho que é o melhor jeito, né? Então, agora, quem é o pré do 2, né? Então tem que ver, o pré do 2 é 1. Então, o low do 8 vai ser 1. Então, vamos ver se eu acertei aqui, ó, low do 8, 1. Beleza, acertei. Vamos ver o 1 agora. Quem que é o low do 1? Bom, o 1, cara, eu não consigo descer, né? Não tem nada saindo dele aqui na arborescência. Eu não vou poder usar esse arco pai dele aqui, então o low dele vai ser ele mesmo, né? Vai ser o pré dele mesmo. Então o pré do 1
é 4, então o low do 1 vai ser 4 também, tá bom? Por isso que está em vermelho aqui, né? Agora o 10, vamos ver quem é o low do 10, né? Bom, eu não vou poder usar esse arco aqui, então quando eu descer, não vai ter nenhum, né? Assim, dá pra gente ver aqui, ó, que não tem nenhum arco de retorno de algum descendente do 10 para algum ancestral do 8. Então eu não vou conseguir subir mais aqui na arborescência. Então o low do 10 vai ficar no, igual ao pré do 10, né? Então o pré do 10 era 5, então o low do 10 vai ser 5 também, né? Vamos ver o 4, vamos à paciência, vamos ver de todo mundo. Vamos lá. É assim, pessoal, acho que melhor é a gente se esforçar, ter paciência e entender melhor as coisas do que passar rápido, né? Então eu sei que às vezes para você pode ser que tá meio chato aqui eu ficar falando, mas eu acho que tenta você fazer isso. Então eu vou deixar como exercício para vocês, tá, pessoal? Tenta fazer isso depois, sozinho, sabe? Fecha o slide e tenta fazer de novo, tá bom? Eu vou fazer aqui, mas tenta você fazer também, tá? Eu tenho paciência aqui, tenta você ter também, tá? Tenta calcular também, para que você entenda melhor, tá? Então, ó, vamos olhar o 4, ó. Qual o arco de retorno que eu não posso usar? É o pai dele aqui na arborescência, então eu não posso usar esse arco 410. Tá, mas eu consigo, ó, descendo pela arborescência até o 7, aí eu consigo usar esse arco de retorno aqui, ó. Então, beleza, eu subi na arborescência, né? É o máximo que dá, né? Dá para visualizar aqui que é o máximo que dá. Então, o low do 4 vai ser o pré do 10. Então, vamos ver aqui, o pré do 10, quanto que é? 5. Então, o low do 4 vai ser 5, ó. Low do 4 é 5. Beleza? Tá bom, eu vou entregar os pontos aqui, pessoal. Chega, não vou fazer mais. Acho que você tenta fazer aqui dos que eu não fiz. Tá bom? Eu disse que eu tinha paciência e não tive, né? Chega, meu, chega, cansei. Tá bom? Acho que você vai conseguir aí calcular todos os lows. Aí eu torço para que você consiga. Beleza. Agora vamos para algumas propriedades aqui, ó. Então, agora eu quero que você anote mesmo no teu rascunho aí, ó, tá? Primeira observação aqui, ó. Eu tinha uma outra que eu queria. No meu rascunho ficou como 1 aqui. O que eu vi aqui? Tá. Uai, onde é que tá essa observação aqui? Putz. Tá bom, deixa quieto. Tá, então vamos na ordem aqui. Deixa eu até pegar uma outra caneta aqui para riscar aqui o que eu tinha feito. É só a numeração aqui das propriedades. Então aqui, ó, eu quero que você anote no teu rascunho aí, ó, essas observações aqui, ó. Para todo vértice V, vale que o low de V é menor ou igual ao pré de V. Vamos chamar isso aqui de propriedade 1, tá? Propriedade 1, tá bom? Por que isso aqui é verdade, pessoal? Por que o low do V é menor ou igual ao pré do V, tá? Porque ó, a definição do low, lembra o que é o low? Eu quero subir o máximo possível que eu puder na arborescência. Bom, é claro que assim, eu posso ficar onde eu tô, tá? Se eu ficar onde eu tô, o meu low vai ser igual ao meu pré. Então essa possibilidade eu tenho para todos os vértices, né? Então assim, eu posso ficar onde eu tô. Então, ou seja, ou eu vou ficar onde eu tô, ou eu vou conseguir subir um pouco acima disso, né? Então, eu subindo acima disso, eu vou encontrar um cara que tem um número pré menor do que o meu, porque quanto mais alto ele tiver na arborescência, menor vai ser o pré dele, tá bom? Então, como eu quero o cara mais alto na arborescência, esse cara ou vai ser igual ao low lá, ele vai ser o meu low, né? Ou eu fico onde eu tô, então aí o meu low vai ser igual ao meu pré, ou então eu consigo subir e encontrar um pré menor, encontrar um cara lá que tem um pré menor que o meu. Então aí o meu low ia ficar menor do que o meu pré, tá bom? Então o low de V é menor ou igual ao pré de V, tá bom? Então assim, ó, primeiro assim, agora que a gente está vendo a propriedade, a gente, né, tenta visualizar e, né, ver se isso aqui é verdade ou não é. Uma vez que a gente raciocinou e agora a gente já sabe que isso aqui é verdade, eu espero que
que você tenha entendido aí o argumento que eu dei, agora você toma isso como verdade, tá bom? Porque sabe por quê, pessoal? Porque senão depois vocês vão se confundir todo, entendeu? Porque depois, mais pra frente, a gente vai ter que, sabe, acreditar nisso aqui, ó, tá bom? Então é assim que a gente vai construindo as coisas, né? A gente olha aqui, entende o porquê, e uma vez que entendeu, meu, a gente não vai mais questionar isso aqui. Isso aqui pra gente vai ser um fato, tá bom? Vai ficar mais fácil da gente pensar lá na frente. Ó, é verdade isso aqui, ó. Beleza. Então, propriedade 1, load V menor ou igual a pré de V. Propriedade 2, para todo grafo, para todo arco VW do grafo, VW é um arco de arborescência, né, desculpa, se VW é um arco de arborescência, então load V menor ou igual a load W. Isso vai ser a propriedade 2, tá bom? Propriedade 2. Por que isso aqui é verdade, né? Então, se eu tenho um arco VW e ele é um arco da arborescência, tá? Então, o low do V ele vai ser menor ou igual ao low do W. Por quê, tá? Porque, ó, quando eu for olhar para o low do V, uma opção que eu tenho é usar o arco da arborescência do V até o W, e aí, uma vez que eu cheguei no W, eu posso seguir o mesmo caminho que o W fez para encontrar o low dele. Vocês lembram como que a gente faz para calcular o low? Eu tenho que descer na arborescência até um momento em que eu vou usar algum arco de retorno para subir, tá bom? Então, para calcular o low do W, eu vi qual era esse melhor caminho aí, que eu ia descendo na arborescência e subia por um arco de retorno, tá bom? Aí, como o V ele é pai do W, porque né, o arco VW é um arco da arborescência, então o V é pai do W, certo? Então, como o V é pai do W, eu posso usar esse arco do V para o W, e aí eu pego esse mesmo caminho que o W fez para né, descer na arborescência e usar esse arco de retorno. Isso vai me dar um low igual ao low do W, tá bom? Então, como o meu low eu quero que ele seja o menor pré-ordem que eu consigo alcançar, biriri, bororó. Então, assim, no, assim, ou eu uso esse igual, o do W, ou eu uso um melhor, né? Porque aí, tipo, de onde eu tô, pode ser que eu encontre um outro caminho que eu consiga subir ainda mais na arborescência, um caminho que lá do W não existia. Mas eu sei que pelo menos esse caminho do W ele existe para mim também. Então o meu low nunca vai ser maior do que o low do W, tá? O meu low ele vai ter que ser menor ou igual ao low do W, tá bom? Então pensa aí nisso que eu tô te falando, tá bom? Se você não entendeu, volta o vídeo, pensa um pouco, tá bom? Essa é a propriedade 2, tá bom? Uma vez que a gente, entendeu isso aqui, aí depois a gente usa isso aqui como fato, tá bom? Senão a gente fica doido, tá? Se a gente ficar lá na frente, aí, mas por que que o low do V é menor do que o low do Da? Aí a gente vai ficar doido, tá bom? Então assim, vai entendendo pedaço por pedaço, tá? Para depois a gente usar esses pedacinhos como um fato, tá bom? Última propriedade aqui, ó. Quer dizer, última não, ainda depois vai aparecer mais uma que eu quero que vocês gravem. Então, propriedade 3 agora. Qual que é a propriedade 3? Se o VW aqui tá uma, né? É um arco de retorno, então low do V é menor ou igual a pré de W. Vamos ver aqui qual que é a intuição disso, né? Então, deixa eu desenhar aqui no meu rascunho, né? VW é um arco de retorno, né? Então, se o VW é um arco de retorno, aí eu quero olhar para o low do W, desculpa, o low do V, e aí eu vou olhar para o pré do W, né? Calma aí que agora eu tenho que pensar aqui, ó. O que o low do W tem a ver com o pré do... O low do V tem a ver com o pré do W aqui, meu Deus do céu. Ai, 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 é rir para não chorar. Eu vou colocar a música aqui de novo do negócio. Ah, eu fechei já a marcha fúnebre lá. É... tururu, 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 tururu.
Chega, vai. Cadê o slide aqui? Ainda por cima, esse computador ele fica me boicotando, cara. Ele some o slide aqui de um jeito que eu não consigo ver mais, cara. Depois que ele maximiza, tem alguma tecla que eu não sei qual tecla que tem que apertar para ele voltar aqui. Vamos lá, deixa eu me concentrar. Deixa eu me concentrar aqui. Ai, ai, ai. Low do V, né? Low do V, tá bom. O low do V tem a ver com aquele caminho e tal, blá blá blá, né? Aí o pré do W, né? Tá. É porque é um arco de retorno. Se ele é um arco de retorno, o V ele está mais em cima na arborescência, né? Vocês estão vendo que ó, o negócio não é tão simples, né? Porque uma coisa assim, pessoal, antes de eu gravar o vídeo, ou então quando eu vou dar aula também, antes de eu dar aula, eu sempre dou uma passada no conteúdo, sabe? Então, antes de eu gravar o vídeo, eu dei uma passada em tudo e tal, só que às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Aí tem que pensar de novo, né? Então vamos lá, vamos pensar de novo, né? Fazer o quê? Então agora eu tenho que pensar em voz alta. Se a gente estivesse na sala, vocês me ajudavam, pelo menos, né? Então aqui, ó. E o pior é que eu tô sem o controle do tempo aqui, viu? Eu não sei se o vídeo tá ficando muito longo. Eu espero que não. Tá bom. Então assim, ó. Se o VW... Eu vou pegar um rascunho novo aqui. O VW é arco de retorno, né? Então o W ele está mais alto lá na arborescência. Então existe algum caminho aqui. Tá, o W tá mais lá alto na arborescência, né? Aí o que tem a ver aqui, ó? O low do V, né? É porque esse arco, ele não é... Eu só tô na dúvida aqui, porque assim, né? Ó, o que eu poderia fazer? Na hora de eu calcular o low do V, o que eu posso fazer? Eu posso descer na arborescência e até usar depois um arco de retorno, né? Aí ele está falando, tá, mas se eu tenho um arco de retorno a partir do V, eu posso usar esse arco de retorno, né? Logo de cara, né? E aí se eu usar esse arco de retorno, eu chegando no W, aí então o meu low seria o pré do W. Tá? Se eu usasse esse arco de retorno. Só que o problema é que assim, não é que é o problema assim, então eu tenho essa opção, mas pode ser que se eu descer na arborescência, a partir do V, né, eu for descendo na arborescência, depois eu encontrar um arco de retorno que me leva para um vértice que está acima do W na arborescência, então aí o meu low ele vai ser menor do que o pré do W. Tá bom? Então ele pode ser igual ao pré do W, se eu usar esse arco de retorno aí, de V para W, ou ele ainda pode ser menor, porque se eu descer na arborescência e encontrar um outro arco de retorno que vale mais a pena, aí eu vou conseguir um pré ainda menor lá para colocar no meu low, né? Agora eu só estou numa dúvida aqui, porque assim, esse arco de retorno ele não pode ser o arco pi, né? É isso que eu estou na dúvida aqui. E se o W fosse o pai do V, né? Se o W fosse o pai do V, eu não ia poder usar esse arco de retorno aí. É isso que eu tô achando estranho aí, ó. Então eu acho que o slide ele tá um pouco impreciso aí, viu? Eu acho que esse arco de retorno não pode ser o pai, tá? Então eu acho que a gente vai considerar aí, eu acho que talvez até em alguma aula anterior aí a gente falou alguma coisa assim de olhar para os arcos, quando a gente falou de ciclo, né? Quando a gente estava falando de ciclo em grafos não orientados, vocês lembram que no grafo orientado o que caracterizava o ciclo era justamente o arco de retorno. Aí quando a gente foi falar para grafos não orientados, era o arco de retorno, mas que não podia ser aquele arco pai lá, que é um arco de retorno que volta para o cara que é o pai na arborescência, né? Esse arco de retorno não valia, né? Então aqui é a mesma coisa, tá? O arco de retorno
ele não vai valer se o W for pai do V, tá bom? Então imagina no teu desenho aí, ó, essa arborescência com o W lá acima do V, né, na arborescência, porque o VW é um arco de retorno, só que o W não é pai do V, tá bom? Então ele não é pai do V. Ou seja, eu posso usar esse arco de retorno, tá bom? Então se eu usar esse arco de retorno e como o W está acima do V na arborescência, então o meu low eu quero que ele, né, alcance o cara que está mais acima, o W está acima de mim, tá bom, então eu posso chegar no W, só que pode ser que eu ainda consiga chegar mais em cima, né, porque se eu descer na arborescência a partir do V e encontrar algum arco de retorno que me leve para algum ancestral do W, né, aí o meu low do V vai ser menor do que o pré de W, tá bom? Beleza. Ufa, né? Ficou denso aqui o negócio. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Então, só lembra que aqui nessa propriedade 3 aí, esse arco de retorno não pode ser não pode ser caso aqui o W seja pai do V na arborescência, aí não conta. Ufa, vamos lá. Agora tem mais uma propriedade que eu quero que vocês enxerguem aqui, ó. Em qualquer floresta de busca em profundidade de um grafo, um arco de arborescência VW faz parte de uma ponte C e somente C, low de W é igual a pré de W. Essa vai ser a propriedade 4, tá bom? Beleza, pessoal? Isso aqui, ó, toda essa ladainha toda de falar de low, de falar de pré, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, por mais que tipo pareça complicado e tal, mas na verdade isso aí vai ser o jeito fácil da gente ver no algoritmo quando a gente vai ter a ponte, tá? Porque, ó, quando acontece isso aqui, ó, vamos enxergar isso aqui, ó, essa propriedade aqui, né? Então, assim, o VW vai ser ponte, né? Se é um arco da arborescência, se o low do W for igual ao pré do W. Então, vamos voltar aqui, ó, aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos para aquele 810 aqui, ó. Quem que é quando eu falo o low, quem que é o V e quem que é o W, né? Deixa eu desenhar aqui no meu rascunho. Então o 8 é o V e o 10 é o W, tá bom? Então esse arco VW, ele é um arco da arborescência. Aí eu espero que você esteja rabiscando aí, tá, pessoal? Aí ele tá falando, ó, vamos voltar na fala dele aqui, ó. Então aí o pré e o low do W tem que ser igual, né? Então o pré do low igual desculpa, o pré do W é igual ao low do W. Tá. Então vamos voltar aqui, ó. Então quem que é o pré do 10? Né? O pré do 10 é o momento que eu visitei ele, né? Aí, se eu estou falando que o low do 10 é igual ao pré do 10, eu estou falando que eu não consigo atingir um ancestral do 10 fazendo esse caminho aí que não pode usar esse arco pai, ele só pode descer na arborescência e usar no máximo um arco de retorno que não seja esse arco pai aqui, né? Então, para o pré dele ser igual ao low dele, é porque tipo, eu não consegui, descendo aqui na arborescência, eu não encontrei nenhum arco de retorno que me levasse para um ancestral do 8 aqui, ó. Ou seja, não tem aquele tal daquele caminho alternativo que a gente falou, tá bom? Então toda essa ladainha de low, de pré, de não sei o que, é para ter depois um jeito fácil da gente identificar isso no algoritmo. Então assim, low do W igual a pré do W, quando o VW é um arco da arborescência, ele está me indicando isso, que não tem esse arco de retorno, que é o equivalente a isso aqui, ó. Né? Lembra que a gente tinha falado, ó, o menor número de pré-ordem... Não é isso. Quando a gente tinha falado isso aqui, ó, um arco VW da floresta de busca e profundidade faz parte de uma ponte, C e somente C, não existe arco de retorno que ligue um descendente de W a um ancestral de V. Tá bom? Então isso aqui, ó, agora escrevendo essa mesma propriedade, usando esse low e esse pré da vida, né, eu caio nessa afirmação de que
ele é o arco aqui, ó, vou ler tudo. Em qualquer flare de busca em profundidade de um grafo, um arco de arborescência VW faz parte de uma ponte se e somente seu low de W é igual a pré de W. São afirmações equivalentes, tá bom? Beleza? Então respira fundo aí, tal. Se você não sacou ainda, volta o vídeo, depois pensa um pouco, tá bom? São duas afirmações equivalentes. Beleza. Agora, com tudo isso que a gente falou, aí a gente vai conseguir fazer o algoritmo, tá bom? Porque assim, low de W ser igual a pré de W é o que a gente precisa descobrir lá no algoritmo para ver se se a gente encontrou ou não encontrou a ponte. Agora o problema é a gente conseguir calcular o low aqui no algoritmo, né? Porque calcular o pré é fácil, né? É só tipo, certo? É o que a gente já fazia. A gente já fez um algoritmo lá que calculava-se um instante em que o vértice foi descoberto, né? Aí às vezes a gente misturava assim, um instante que foi descoberto com um instante que foi finalizado. Mas, sabe, tirando aquela história lá de finalizado, a gente já sabia marcar, né? O instante em que um vértice foi descoberto. Então, calcular o pré de um vértice é tranquilo, a gente meio que já fez isso. O problema agora vai ser calcular o low, tá? Então, por isso que a gente olhou para essas propriedades todas aqui, ó, tá? Para propriedade 1, 2 e 3, tá bom? Porque aí é ela que vai ajudar a gente a calcular o low de um vértice, tá bom? Então, vamos ver no algoritmo aqui. Eu já estou ficando grog aqui. Vamos lá. Espera que acabou minha água aqui. Eu acho que vocês teriam a bondade de, se estivessem na sala de aula e eu pedisse aqui uns segundos aqui para eu encher minha garrafa de água, vocês não iam me recusar, né? Então eu vou fazer isso. Desculpa, tá, pessoal? Eu não vou editar o vídeo depois, não. Eu vou pegar água ali rapidinho, tá? Senão minha garganta fica muito seca. Beleza, voltando. Então vamos lá. Bom, enquanto eu fui lá tomar água, espero que vocês já tenham entendido aqui essa parte do algoritmo, né? Que é assim, de novo, né? A gente está de novo com aquele mesmo algoritmo que tem toda a cara da busca em profundidade, né? Então, se eu for pedir algum algoritmo para vocês na prova, quase que 90% de chance vai ter a ver com, pelo menos em algum lugar, vou pedir algo que tem a ver com busca em profundidade, né? Desculpa, tá? Não tô dando dica aqui. Aliás, eu nem sei como é que vai ser a prova. Nem sei se a gente vai ter prova, né? Sei lá. Mas vamos lá. Então, de novo, ó, mesmo esqueleto aqui do algoritmo de busca em profundidade. Então, eu reseto todo mundo aqui, ó. O pré de todo mundo é igual a -1. Aí, isso indica que o vértice não foi visitado ainda. Aí eu vou lá, se o vértice, faço um for, né, para todo vértice, se ele não foi visitado ainda, aí eu coloco ele como raiz da arborescência, né, então ele é pai dele mesmo, faço a chamada recursiva. Vamos lá para a chamada recursiva. Agora a porca torce o rabo, né, não está mais tão igual o que a gente estava fazendo antes. Então vamos ver aqui, porque agora a gente vai ter que calcular esse low aí. Então tá bom. Primeira coisa, eu vou marcar lá o número de pré dele com o contador mais, tá? O contador aqui no começo é 0, né? Cadê? Onde que ele zerou o contador aqui? Ah, tá aqui. É que ele fez a atribuição em cadeia aqui, né? Então aqui está sendo zerado o contador. Beleza. Aí então, a primeira coisa que eu faço quando eu visito o vértice é marcar aqui o pré dele, né? Isso aqui é fácil. Então marcou com o próximo número que estava lá no contador, dá um mais no contador. Beleza. Agora que a gente vai ter que calcular o low, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assim, a gente sabe que esse low, então, é o número mínimo lá, o cara mais alto que eu consigo alcançar na arborescência, né? Eu quero o pré desse cara, né? Desse cara que eu consigo. Então eu sei que a propriedade, deixa eu ver qual que falava aqui, ó. É a propriedade 1, né? A propriedade 1 falava pra gente, então olha aí no teu rascunho, qual que é a propriedade 1.
a propriedade 1 falava para a gente que low de V é menor ou igual a pré de V, tá bom? Então a gente vai começar colocando o low de V como sendo pré de V, tá bom? Então a gente sabe que, meu, pelo menos eu consigo alcançar a mim mesmo, né? Eu não preciso sair do lugar para alcançar a mim mesmo. Então eu sei que eu consigo alcançar pelo menos a mim mesmo lá na arborescência. Então eu começo aqui com o low, no low de V igual a pré de V, tá bom? E aí depois eu consigo, aí eu vou ver se eu consigo melhorar isso aqui, tá bom? Tá, então aí vamos pensar aqui quais são os dois jeitos de melhorar isso aí, né? Encontrar um low menor do que esse valor. Seria eu ter algum arco de retorno que não é o arco para o meu pai, tá? Então se eu tiver um arco de retorno que não é para o meu pai, aí eu vou encontrar vou alcançar um vértice que está acima de mim na arborescência. Então o meu low vai ficar menor do que esse valor. Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é eu descer na arborescência até eu encontrar esse arco de retorno que me leva para algum ancestral lá que vai me dar um low aqui melhor do que esse que eu tenho. Tá? Então essas são as duas possibilidades. Tá? Então guarda isso aí na tua cabeça, porque aqui mais para baixo isso vai aparecer aqui. Beleza. Agora vamos olhar os vizinhos desse vértice, tá bom? Aí eu vou ver se esse vizinho ainda não foi visitado, né? Se ele não foi visitado ainda, aí então agora eu sou o pai dele, né? Faço a chamada recursiva para ele. Era o que a gente fazia lá na busca em profundidade. Aí, como agora eu fiz a chamada recursiva para ele, e na chamada recursiva a gente vai assumir que você calculou lá para ele e para os descendentes dele o número de pré e o número de low, tá? Tanto desse W como dos descendentes dele, tá bom? É indução aqui, né? Se por hipótese de indução, aconteceu isso aí, tá? Para W e para os descendentes todos do W, eu já sei quem é o pré e quem é o low desses caras todos, tá bom? Então, beleza. Agora falta eu calcular o meu aqui, né? Agora eu vou olhar aqui, ó. Se o low do V, que é o meu low lá que eu tinha colocado, for maior do que. Eu prefiro olhar invertido isso aqui, ó. Se o low do W for menor do que esse low do V, o que que isso significa? O low do W ser menor do que o low do V. Isso, vamos olhar agora para a propriedade 2, tá? Lembra que a propriedade 2, ela falava para gente que o low do V é menor ou igual ao low do W. E lembra que eu falei para vocês, ó, toma isso como fato, tá? Então, senão a gente vai ficar doido, né? Mas tudo bem, agora a tentação de relembrar que o porquê disso é grande, né? Então lembra que assim, né? O low do W é o caminho que eu faço a partir do W, né? Descendo na arborescência, usando no máximo até um arco só de retorno, que não o arco pai lá, eu consigo subir lá, né? O máximo possível na arborescência, tá? Então, meu, se esse caminho existe para o W, que é meu filho, né? Porque ó, ele é meu filho, eu botei ele aqui como meu filho, ó, tá? Então, se esse caminho existe para o meu filho, ele existe para mim também, porque eu desço, né, na arborescência até o meu filho e depois do meu filho eu faço o caminho que ele fez, tá bom? Então, se o low dele tá menor do que o meu, é que, pô, ele encontrou um caminho melhor que o meu, né? Então, se ele encontrou um caminho melhor que o meu, mano, bora usar o caminho dele lá, né? Tá bom? Então eu calculei recursivamente o melhor caminho para ele e aí, tipo, meu, eu vou chupinhar esse melhor caminho para mim, tá bom? Aí você vai falar, ah, mas poxa, e se tivesse um filho do W, um descendente do W que tivesse um caminho ainda melhor? Não, não dá para acontecer isso. Porque, ó, se eu consigo chupinhar o caminho do meu filho, então eu consigo chupinhar o caminho de qualquer descendente meu, tá bom? Então, quando eu estou chupinhando o caminho do meu filho, na verdade eu estou chupinhando o caminho de todos os descendentes, é o melhor dentre todos os caminhos dos meus descendentes, tá? Pô, pessoal, eu sei que é muita informação que eu tô dando aqui, é muito, né? Tem que raciocinar bastante aqui, mas enfim, vai pensando aí que você vai enxergar isso tudo que eu tô falando, tá bom? Então, beleza. Então, olhando a propriedade 2, é que eu entendo essa linha 7 aqui, tá bom? Então, se esse
low aqui do W for menor do que o meu low, então eu vou abraçar aí o low do W. Tá bom? É um caminho mais vantajoso. Então, em vez de eu ficar parado aqui onde eu tô, é melhor eu descer para o W, e aí lá do W eu vou descendo até encontrar em algum momento algum arco de retorno que vai me levar para algum lugar aqui maior na arborescência do que eu estava aqui parado no meu lugar. Tá bom? Beleza. Depois agora, tem um outro if aqui. Não importa se não é else, tá? Então não importa se eu chupinhei ou não chupinhei o caminho do meu filho. Vamos ver o que tem nesse if aqui. Ó. If low de W for igual a pré de W. Aí agora a gente vai olhar para a propriedade 4. Né? Lembra o que a propriedade 4 falava para gente? Que é assim, se o low do W for igual ao pré do W, na verdade assim, ele falava se VW for um arco da arborescência, que é o caso aqui, né? O VW, eu estou visitando, eu estava no V e fui visitar o W, e então eu sou o V, né? É o pai do W, então o VW é um arco da arborescência. Então a propriedade 4 falava, se VW é um arco da arborescência e low de W é igual a pré de W, isso implica que VW é uma ponte. Então, se acontece isso, eu imprimo a ponte aqui, ó. Tá? Então, esse BCNT é o contador, esse CNT é a abreviação de counter, tá? De contador. E o B é de bridge, que é ponte, tá? Então, eu estou incrementando o contador de pontes, tá? Que é o quantas pontes tem no grafo. Então, eu imprimo a ponte e eu estou contando também quantas pontes tem, tá bom? Esse contador de pontos eu não faço nada com ele depois, né? Tá. Faço nada com ele, só estou contando. Beleza. Então estou contando quantas pontes tem e estou imprimindo as pontes, né? Então quando eu esbarrei com uma ponte, eu conto ela, tá bom? E imprimo ela. Tá? E aí vocês lembram lá por quê, né? Que, né? Vou voltar aqui de novo, né? Ó. Eu falei que a gente ia ficar doido, mas eu tô querendo deixar vocês doidos aqui, né? Então lembra que assim, ó, se eu tô olhando aqui, o V, de novo, vou dar o mesmo exemplo, né? O V sendo 8, o W sendo o 10 e o VW sendo um arco de arborescência, e aí se o low e o pré, o low do W, desculpa, for igual ao pré do W, significa que eu não tenho assim, eu não consigo descer na arborescência e encontrar um arco de retorno que me leve para algum ancestral do 8, tá bom? Então não tem o tal do caminho alternativo, então eu tô na ponte, tá bom? Eu tô falando rapidinho porque a gente já falou várias vezes aqui, tá? Então é a propriedade 4 que está sendo usada aqui. Beleza. Então tudo isso aqui, ó, é o que eu tenho que considerar caso eu esteja olhando para um arco de arborescência. Tá? Agora voltando aqui, ó, pro fora aqui, né? Se esse meu vizinho que eu estou olhando, ele já está visitado, tá? Aí o que eu tenho que olhar agora, né? Se ele já está visitado, eu tenho um arco de retorno aqui, né? Certo? Né? Eu tenho um arco de retorno. Aí o que eu tenho que olhar agora? Né? Eu estou interessado em calcular o low lá, né? Então eu já olhei assim, eu já considerei a possibilidade de eu ficar parado onde eu tô. Eu já considerei a possibilidade de eu descer, né, na arborescência e voltar por algum arco de retorno, tá? Essa possibilidade foi considerada aqui. Falta a última possibilidade, que é o quê? É eu saindo de V e já subir para um arco de retorno. Ó. É o que acontece aqui, ó. É aqui no 3, ó. Quando eu estou no 3, ó, eu vou calcular o low do 3, eu vou subir direto, eu não vou descer, né? Eu já pego esse arco de retorno aqui, ó, porque eu não posso usar o arco pai aqui, ó, né? No caso 2 é meu pai na arborescência, então esse arco eu não posso usar, mas esse aqui eu posso, ó. Então eu estou subindo direto, eu não desci nenhuma vez, tá? Então falta eu considerar essa possibilidade aqui no algoritmo, ó. Então ele vai olhar aqui, ó. O W já estava visitado, né? Aí eu tenho que ver, o W não é meu pai, né? Então eu estou num arco de retorno, né? Aí eu vou olhar aqui, ó, o low do V, que é o primeiro que eu tinha considerado, é ficar parado onde eu estou. Então, se o pré do W, então aqui, ó, deixa eu voltar na figura de novo, ó. Então o pré do W, ele é um W que está acima de mim aqui na arborescência, né? Porque se o pré dele
é menor do que o pré que eu estava considerando, né? Na verdade, assim, desculpa, é porque assim, ó, no algoritmo, ele considerou a possibilidade de eu ficar parado aqui no 3, aí ele considerou também a possibilidade de eu descer na arborescência e voltar por algum arco de retorno. Então eu conseguiria voltar para cá, para o 2, ó. Então ele fala, voltar para o 2 é melhor do que ficar no 3, ó. Então o pré do 2 é 1, o pré do 3 é 3, né? Não, desculpa, é 0, 1, 2, né? Então o pré do 2 é 1, o pré do 3 é 2. Então, tipo, ficar parado no 3, eu ficaria com o low igual a 2. Se eu descesse até o 8 para voltar por esse arco de retorno até o 2, aí eu ia melhorar, o meu low ficaria 1. Então 1 é menor do que 2, então pô, o low é o cara menor lá que eu quero, né? Então isso aqui ainda é melhor do que ficar parado, tá bom? Então lá no algoritmo, até agora, ele poderia ter considerado essa possibilidade aqui, ó, né? Desse arco de retorno. Só que agora tem uma outra possibilidade. Ele está olhando, né? Quando ele está no 3 aqui, ó, ele olhou para cá, agora ele vai olhar para cá, ó. Ele vai falar assim: "Ah, eu tô agora olhando para um vértice que já foi visitado e que, meu, é melhor eu fazer isso aqui, ó. Eu voltar direto para cá do que eu descer e voltar para cá, porque aí esse pré desse cara é 0, então o meu low vai ficar 0 se eu voltar direto para cá. É melhor do que eu ficar onde eu tô, é melhor do que eu descer para cá e voltar para cá. Tá? Então essa é a última possibilidade que faltava eu olhar no algoritmo. Então eu estou no else aqui, ó. Então se esse W não for o meu pai e o low do V que eu calculei até agora, tá? Porque eu posso ter passado aqui várias vezes, né? Então eu vou mudando esse low do V, tá? Então eu considerei ficar parado, depois eu considerei descer na arborescência para um lado, considerei descer para outro, considerei não sei o quê, e agora eu estou considerando subir direto por esse arco de retorno, que não é o arco do pai aqui, né? Então, se esse low que eu calculei até agora, né, ele for maior do que voltar por esse arco de retorno, então eu prefiro voltar por esse arco de retorno. Então, o meu low de V vai ser igual a pré do W, tá bom? Isso aí é a propriedade 3, né? É a propriedade 3 que me fala. Ele fala assim, o low do V é menor ou igual ao pré do W, tá bom? Certo, pessoal? Então eu estou olhando olhando lá de todas as propriedades, e aí eu sempre, quando eu apego lá, atribuo o valor para o low, é porque o que eu estou olhando agora é melhor do que o que eu tinha olhado antes. E aí, como eu quero, o low é o melhor lá, o menor é o mínimo lá eu não vou falar de novo aqui, é mó complicado de falar isso aí, né? É o menor pré que eu consigo alcançar fazendo esse caminho, usando arcos da arborescência, no máximo até um arco de retorno, sem considerar o pai, né? Certo? Então, beleza, olhei a última possibilidade. Aí, assim, pessoal, apesar do algoritmo ser cheio de detalhezinhos aqui, se você for ver, assim, não é nada complicado, tá? O que acho que complica é que é muita coisa, assim, você junta muita coisa, mas as coisas são simples, tá? Todas elas têm argumentos aqui bem simples envolvidos, né? E apesar de ter esse monte de detalhezinho aí, a estrutura do algoritmo é basicamente a mesma da busca em profundidade, tá bom? Né? Certo? Tem aquele laço que olha todos os vizinhos, né? Se não foi visitado ainda, faz a chamada recursiva, né? Então a complexidade do tempo vai ficar a mesma da busca em profundidade, tá bom? Opa, pensei, eu bati aqui, achei que a aula tinha acabado, mas não acabou ainda. Então respira, pessoal, respira fundo. Eu vou até tomar mais uma água aqui. Mas assim, não acabou, mas está acabando, tá? Tem só mais um pedacinho aqui. Então, se você cansou, para um pouco o vídeo, vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco. Daqui a pouco você volta. Eu vou continuar só para fechar aqui o assunto. É o conceito de aresta biconexão, tá? Então, assim, a gente vai dizer que um grafo é aresta biconexo, tá? Ou dois aresta conexo, né? Dois jeitos diferentes aí de falar. Se for conexo e não tiver pontes,
Tá bom? Então, quando o grafo não tem pontes, aí a gente fala que ele é biconexo, aresta biconexo, ou então dois aresta conexos. Beleza? Fato básico importante. Um grafo é aresta biconexo se e somente se para cada par ST de seus vértices existem pelo menos dois caminhos de S a T sem arestas em comum. Tá bom? Vamos ver a figura aqui que vai ficar mais claro, né? Então aqui, ó, você pode ver que assim, ó, se porque o negócio da ponte, pessoal, vamos pensar numa aplicação de ponte, né? Imagina que assim, ó, isso aqui são computadores, né? E aí eles estão conectados aqui, ó. Então a aresta indica que ele está conectado, tá? Deixa eu voltar aqui nessa figura aqui, ó. Então a aresta indica que esses computadores estão conectados. Aí, sei lá, eu quero mandar uma mensagem do 6 para o 2, tá? Então essa mensagem ela poderia pegar essa rota aqui, ó, do sobe para cá, volta, vem, pau, pau, pau. Ou então, em vez dela subir, ela vem por baixo aqui, ó. Tá? E depois, em vez do 4 para 10, ela também pode vir do 4 para 7, vem aqui e tal, aí vem por baixo, vem para cá, sobe. Então tem várias rotas diferentes que eu posso usar para mandar uma mensagem do 6 para o 2, tá? Agora, o que que acontece? Se cair esse link aqui, ó, por exemplo, do 8 para o 10, aí eu não consigo mais mandar mensagem do 6 para o 2, tá? Eu consigo mandar do 6 para o 5, do 6 para o 9, do 6 para o 7, né? Mas quando cai uma conexão, essa conexão sendo uma ponte, ela vai desconectar duas partes aqui do grafo. Então, quem ficou de um lado da bipartição lá, considerando, né, lembra que né, para ser ponte você vai pensar em alguma bipartição em que só tem uma aresta atravessando aquele corte, né? Então quem ficou de um lado aqui do corte não vai mais conseguir se comunicar com quem ficou do outro lado, tá bom? Então quando você tem um grafo que tem pontes, isso é ruim para esse tipo de aplicação, entendeu? Que você quer ter uma, digamos, uma robustez da rede, né? Então, se você, por exemplo, quebrasse uma aresta que não é ponte, aí você não quebra a conexidade do grafo, né? Então, se eu quebrasse, esse link aqui caísse do 4 para o 10, o grafo continuaria conexo, né? Então eu conseguiria ainda mandar mensagem de todo mundo para todo mundo, tá bom? E isso por quê? Porque assim eu tenho dois caminhos alternativos entre o 4 e o 10 que não tem arestas em comum, tá? Então, beleza, né? Aqui, então assim, né? Aqui o que ele estava falando, ó, vamos voltar para o outro exemplo lá. Aqui, ó, um grafo e aresta biconexa sem somente C, para cada par ST de seus vértices, existem pelo menos dois caminhos ST sem arestas em comum, tá? Então, se você quebrar alguma aresta, e essa aresta calhou de ser uma aresta que eu usava para me comunicar do S para o T, não tem problema, porque eu tenho dois caminhos que não têm arestas em comum. Então, se eu der azar de, quebrou uma aresta de um caminho que eu usava, eu sei que eu tenho outro caminho e que nenhuma aresta desse outro caminho é igual às arestas desse primeiro caminho, tá? Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, tá? Esse grafo aqui, ó, qualquer aresta que eu arrancar, esse grafo vai continuar conexo, tá? Então, se você observar, eu vou ter essa propriedade dos dois caminhos sem arestas em comum para todos os pares de vértices, tá? Então, vamos pegar um par de vértices aqui para olhar, ó, sei lá, do 8 para o 6, tá? Então, vamos ver ó, dois caminhos que não têm arestas em comum, tá? Pode ter vértices em comum, tá? Então, se eu estou pensando na aplicação do computador, se cair o computador, lascou, né? Tipo assim, eu tava olhando para cair o link, né? Então, se cair o link, tudo bem, mas se cair o computador é outra história, né? Então, quando a aresta, a gente também chama de, desculpa, ponte, a gente também chama de aresta de corte, né? E aí tem um termo similar para vértice, que é o vértice de corte.
Então, quando cai o vértice e aí o que sobra do grafo fica desconexo, aí a gente vai falar que é um vértice de corte, tá bom? Mas aí não é isso que a gente está estudando agora, né? Então, a gente só está preocupado com queda dos links, tá bom? Então, assim, pode repetir vértice no caminho, só não pode repetir aresta, tá bom? Então, do 8 para o 6, ó, eu teria esse caminho aqui, ó, por baixo, né? Então, do 8 para o 10, do 10 para o 4, do 4 para o 9, 9 para o 6. E esse outro caminho, do 8 para o 1, do 1 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. Esses dois caminhos não têm nenhuma aresta em comum. Tá? E aí você vai olhar para qualquer par de vértices aqui do grafo, vai valer isso. Tá bom? Então, né, isso aqui é um fato que, né, você deveria tentar demonstrar aí, tá? A gente não está demonstrando aqui, a gente está meio que falando aí, tá bom? Mas acho que é fácil de demonstrar, né? Porque, né, quando você lembra, a ideia da ponte ela está sempre relacionada com essa coisa do caminho alternativo, né? Então, quando você tem um caminho alternativo, né, você não tem a ponte e tal, uma coisa é o contrário da outra, né? Assim, o contrário, assim, ou você tem a ponte, então não vai ter o caminho alternativo, ou então você tem o caminho alternativo e, portanto, não vai ter ponte, né? Beleza, pessoal? Então agora sim, agora a gente terminou a aula, tá bom? Então a ideia de detectar ponte, e aí quando o grafo não tem ponte, a gente fala que ele é biconexo, né? Aresta biconexo, ou então dois aresta conexo, tá bom? Tem até conceito também de três conexo, né? Que aí, tipo, se você remover quaisquer duas arestas, o grafo ainda continua conexo. Porque aí eu tô falando aqui mais de curiosidade, né? É como se vocês já não tivessem cansados aqui de várias coisas que eu falei, mas tudo bem, é só uma curiosidade. Que é assim, você poderia pensar, ah, mas poxa, é meio fraco também essa propriedade, porque caindo um link só não estraga a rede, mas se cair dois, né? Então se caísse o link 1, 4 e o 8, 10, aí ia desconectar a rede. Então, aí isso é usado mesmo, tá, pessoal? Quando você quer alguma coisa robusta, tá? Alguma rede ou alguma outra coisa também, em alguma outra aplicação, né, que você precisa dessa robustez aí nesse sentido, tem esse conceito de não só de dois conexo, ele pode ser três aresta conexo, quatro aresta conexo e por aí vai, tá? Então, se ele fosse três aresta conexo, ia significar que quaisquer duas arestas que eu remova do grafo, o grafo continua conexo, tá? Então aí o grafo ficaria mais robusto, que aí você poderia bombardear duas arestas quaisquer do grafo e o grafo não perderia a conexidade dele, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, desculpa a aula longa demais aí. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.